Olá a todos, eu desejo que a paz e o amor do nosso Deus seja sobre a tua vida. Aqui quem fala é a pastora Lu. Vamos ler um pouquinho e aprender um pouquinho sobre a Arca da Aliança. A arca era uma caixa de madeira de cetim coberta de ouro por dentro e por fora. O comprimento era de 2,5 côvados, a largura e a altura eram iguais. O comprimento é símbolo da eternidade de Deus, a altura, a divindade, a largura, a misericórdia que se estende a todos os pecadores. Quando nós lemos no livro de Éfesos 3:18, nos fala: podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. A altura atinge todas as raças e classes de pessoas. O comprimento, o amor de Deus, no tempo desde Adão até os fins dos tempos. A altura representa a divindade, santidade e onipotência do nosso Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus ali. A Arca da Aliança tem levado muitas discussões e curiosidade no mundo inteiro, tanto que já foi retratada até mesmo em filmes. E nós podemos ver em várias passagens na Bíblia falando sobre a arca. Eu vou ler apenas algumas para vocês. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, nos fala: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Uma outra passagem, quando nós vemos aqui, ela também esteve presente quando o povo teve que atravessar o rio Jordão. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pode conferir em Josué 3:17. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué 6:14, aqui quando foram derrubadas as muralhas de Jericó. Nós vemos também em várias outras passagens falando sobre a arca da aliança, né? Quando também os israelitas, no tempo de Eli, quando eles estiveram em guerra com os filisteus, eles achando que levando a arca eles poderiam ganhar, porém, por causa do pecado, eles foram derrotados. E ali a arca foi levada pelos filisteus. Porém, naquela guerra, antigamente, eles tinham o costume de quando derrotassem o inimigo, eles levavam os deuses e destruíam tudo. Naquela guerra, os filisteus ganharam e levaram a arca diante da estátua de Dagon e deixaram lá. Porém, na madrugada, depois, quando eles foram ver, eles encontraram o deus Dagon no chão. E aí eles levantaram de novo Dagon e colocaram de novo lá. No outro dia, quando eles chegaram para ver, o Dagon estava caído com a cabeça e os membros cortados. Por quê? Porque era assim que eles faziam com seus inimigos. Quando eles capturavam os inimigos, eles cortavam a cabeça e cortavam também seus membros. E então Deus mostra o seu poder. Deus mostrando ali que Ele é o Deus único e verdadeiro. A arca nos fala da profundidade. A profundidade representa a misericórdia por meio do perdão, ainda que este seja aprofundado na impureza e na maldade, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A arca ela tinha 3 elementos: as tábuas, os mandamentos, o maná e a vara de Arão. As tábuas de pedra representavam a justiça de Deus. Elas representavam a palavra de Deus. E a palavra era o verbo. E o verbo era Jesus. João, no capítulo 1, versículo 1, nos fala: no princípio era o verbo e estava com Deus. O verbo era Deus.
E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A habitação do Verbo, da palavra, é representado ali pelas tábuas da aliança. O maná, o alimento dado por Deus no deserto, lembra Jesus o pão do céu. Você confere depois no livro de João capítulo 6. Jesus é o pão da vida. A vara de Arão que floresceu, sinal da soberania de Deus, que por sua própria vontade escolheu Arão e seus filhos para sacerdócio. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Além disso, tinha o propiciatório da arca, onde o sumo sacerdote derramava o sangue do cordeiro. Isso nos lembra também Jesus. O seu sangue foi derramado ali na cruz por todos nós. Ali, o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia esse ritual. E ele derramava o sangue do cordeiro ali sobre o propiciatório. Jesus também derramou sangue puro ali por todos nós. A arca deveria estar no Santo dos Santos. No tabernáculo existia o átrio exterior, o lugar santo, o lugar santíssimo. O átrio exterior representa o nosso corpo, o lugar santo, a alma. O lugar santíssimo, o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Além da arca, existia ainda o propiciatório, que era a tampa da arca. O propiciatório era uma tampa feita de ouro maciço, que era colocada em cima da arca da aliança do tabernáculo. Ali onde o sangue do sacrifício era derramado, que Deus se encontrava com o homem, representado pelo sumo sacerdote do Velho Testamento. E ali virei a ti. Levítico 16, 2. A palavra traduzida para propiciatório significa o lugar onde a propiciação é feita. Propiciação significa apaziguar, aplacar a ira de alguém irado. Deus estava irado por causa dos nossos pecados, mas o sangue do sacrifício ali derramado aplacava a sua ira, permitindo que o homem representado no sumo sacerdote se encontrasse com ele. Cristo tornou-se a propiciação ou propiciatório pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Lá no livro de Romanos 3, 25 e no capítulo de 4, 10 de 1 João, você pode conferir isso. Que nos fala assim, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, como eu já disse, entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue de sacrifício no propiciatório. Isto foi um prenúncio da obra redentora de Cristo. No livro de Hebreus 9, 1 ao 8, você pode conferir depois. O seu sangue possibilitou que o Pai perdoasse os nossos pecados. A palavra grega utilizada para misericórdia poderia ser traduzida como propício ou propiciatório. A palavra propiciatório também significa cobertura. O propiciatório era a sólida placa de ouro usada para cobrir a arca, na qual estavam as tábuas da lei. A lei que acusava os homens de serem pecadores estava escondida pelo propiciatório. Essa era uma ilustração de como Jesus Cristo, pela sua morte, escondeu a lei de Deus, de modo que ela não pôde acusar nenhum daqueles que creem nele. Há 3 passagens no Novo Testamento que falam do propiciatório de ouro fino sobre o qual Deus habitava no tabernáculo. A consideração dessas 3 referências é muito esclarecedora. A primeira referência é em Romanos 3, 25 ao 26, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A segunda, em 1 João 2, 2, diz que Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A terceira, em 1 João 4, 10,
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Resumindo, as 3 passagens aprendemos: Cristo é o propiciador, intercessor, aquele que aplaca a ira, que apazigua, para o pecador ser tornado propício. Cristo, sendo nosso substituto, assumindo os nossos pecados, expiando-se pela nossa culpa, cobriu todos aqueles que se arrependem e creem nele pela fé. Por Cristo ser a propiciação dos nossos pecados, a ira de Deus contra nós é eliminada ou aplacada.